Bom, pessoal, para dar continuidade a esse assunto, então, das grandes navegações, mercantilismo, entre os outros que a gente já abordou, dois termos são importantes para a gente tomar conhecimento nesse momento. O primeiro deles é o comércio triangular, como ele funcionava especificamente, né? E também o pacto colonial. No comércio triangular, então, esse termo triangular é por conta da formação de um triângulo de relações comerciais que existia entre a Europa, a África e o Brasil, então formando esse triângulo, né, entre os três continentes, né? Então envolve África, Europa e América. Com relação a forma como funcionava isso, então a colônia deveria fornecer então as suas matérias-primas. Essas matérias-primas deveriam ser levadas até a Europa. Lá na Europa, a parte deveria ficar lá para comercializar com outros estados como França, Espanha, Inglaterra, entre outros lugares lá. E uma parte dessas matérias-primas deveria ser separada e eles encaminhavam esse material exatamente lá para a África para realizar a troca então de escravos, né, nas feitorias na costa africana. Esses escravos então, para completar o triângulo, né, esses escravos então deveriam vir diretamente para a colônia e assim gerar então o processo de produção na colônia, formando esse triângulo. Quanto ao pacto colonial, eu diria que se trata de um arranjo, ou seja, um acordo, tá, entre as colônias e também as metrópoles dessas colônias. Quando eu falo das colônias, estou falando no plural, porque existiam colônias portuguesas, existiam colônias espanholas também, assim como colônia americana também, depois com os ingleses, tá? Para funcionar esse comércio triangular, para funcionar esse pacto colonial, então algumas normas foram impostas, como a primeira delas, então, ficava proibido então a produção de artigos manufaturados na colônia. Tá? Então, o que restava? Restava a extração de metais preciosos e o cultivo de plantas, né, do interesse dessas metrópoles, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo aí como cana-de-açúcar, tabaco, algodão. Esses produtos, essas plantas, essas matérias-primas eram produzidas aqui na colônia e encaminhadas para as metrópoles, onde lá sim o produto era manufaturado, né? Com exceção do açúcar, que durante um período acabou sendo produzido aqui no Nordeste brasileiro, a gente tem aí outros produtos que não eram produzidos aqui, eram produzidos exatamente lá na Europa. Qual era o grande interesse de se fazer isso? O interesse era que a colônia não tivesse oportunidade de manter comércio com outras nações diretamente, né? Então se tomava muito esse cuidado para que o dinheiro, né, da nação se mantivesse dentro dela mesma. Então, a partir do momento que uma colônia começasse a negociar diretamente com outra nação que não fosse a sua metrópole, eles poderiam perder esse controle, né, o controle financeiro do mercantilismo em si, tá, do sistema mercantilista. Outra observação, então, quem vendia esses produtos então era a metrópole. Isso, conforme eu disse, impedia que a moeda, que o dinheiro saísse do seu território. Parte desses produtos eram trocados por africanos, que automaticamente já eram trazidos para as Américas, então, para trabalhar como escravos, né? Nas metrópoles, então, se mantinha toda a riqueza.
garantia então a manutenção da sua balança comercial favorável. Ou seja, a metrópole, Portugal, conseguia exportar muito mais do que importar dessa forma, mantendo então a sua balança comercial favorável. Notem que está interligado as coisas, né? Tudo tá casando. O pacto colonial, balança comercial favorável, comércio triangular, o sistema mercantilista, a extração de matérias-primas, principalmente pedras preciosas para manter o metalismo, e a política protecionista também, que eram as medidas. Então, dentro dessa formação do mercantilismo, a gente tem algumas ferramentas, e entre essas ferramentas, o comércio triangular e o pacto colonial. Então, vamos atentar então para esses conceitos, né, básicos aí do período, para que a gente possa ter uma noção mais adiante das coisas, né? Eu vou colocar algumas imagens aí para a gente dar uma observada e ver, vou entender exatamente como funcionavam essas duas ferramentas aí mercantilistas.